Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao estudo de cálculo 1, capítulo 12, assíntotas horizontais. Já estudamos as assíntotas verticais, que é quando a gente calcula o limite, né? Quando x tende a um certo número, geralmente número que zero o denominador, né? E se esse limite for mais ou menos infinito, então você tem uma assíntota vertical. Agora, as assíntotas horizontais, elas são um pouquinho diferentes. A definição é a seguinte: se o limite de f de x, quando x tende a infinito, tá? Agora x tende a infinito, não ao número que zero o denominador, ao infinito, né? For um certo valor a, ou se o limite, né, quando x tende a menos infinito, for um certo valor a, então, onde a é o número real, né? Então, dizemos, né, que a reta vertical, horizontal, né, a reta horizontal y igual a, tá certo? É uma assíntota horizontal da função, beleza? Observação 1. Como no caso da vertical, né, uma função pode apresentar mais de uma assíntota horizontal. E observação 2, né, para a construção do gráfico, analise também as assíntotas verticais da função. Então, agora nós vamos construir as assíntotas horizontais, mas também relembrar as verticais para a gente fazer uma construção um pouco mais completa dos gráficos das funções. Então, exemplo, verifique se a função abaixo possui assíntota horizontal, faça os gráficos, né? Letra A, f de x igual a 3 menos 4 sobre x mais 1. Então, para calcular as assíntotas horizontais, né, que é o que a gente está vendo agora, a gente calcula o limite quando x tende a infinito ou menos infinito. Se for o número real A, então y igual a A é assíntota horizontal. Então, calculando o limite quando x tende a infinito, vai dar 3 menos 4 sobre infinito. Qualquer número real sobre infinito é zero, né? Porque se você tem 4 reais, divide por infinitas pessoas, vai dar quase nada para cada um. 3 menos 0, 3, deu número real. Então, a reta, né, y igual a 3 é uma assíntota horizontal da função f. O gráfico da função vai se aproximar dessa assíntota, né? Tá certo? O gráfico da função vai se aproximar dessa assíntota indefinidamente, mas, em geral, nunca toca essa assíntota. E aí, como é uma assíntota horizontal, você tem essa possibilidade aqui, ó, quando x tende a infinito, ó, que é o lado direito aqui, né? Ou o gráfico vai se aproximar pelo lado superior ou inferior, a gente não sabe ainda. Mas isso vai ser descoberto quando a gente for calcular a assíntota vertical da função, vocês vão ver. Antes, vamos calcular o limite quando x tende a menos infinito, né? Porque para calcular a assíntota horizontal, você tem que calcular o limite quando x tende a mais infinito e também quando x tende a menos infinito. De 3 menos 4 sobre x mais 1, 4 dividido por menos infinito, também a mesma coisa, né? Vai dar zero. E 3 menos 0 é 0, é 3, né? Então, de onde se conclui a mesma coisa, ou seja, a mesma assíntota horizontal aqui, quando x tende a infinito ou menos infinito. Ou seja, quando x tende a menos infinito, que é o caso aqui para a esquerda, ó, o gráfico também vai se aproximar dessa assíntota horizontal, né? Ou aqui de cima, ou vindo por cima ou vindo por baixo. Então, o que vai nos ajudar a decidir se o gráfico vai se aproximar por cima ou por baixo? As assíntotas verticais. Vamos calcular o limite quando x tende a menos 1, que é o valor que zera o denominador, né, como no capítulo anterior, só que pela direita e pela esquerda, para a gente decidir aqui, né, as assíntotas verticais. Quando x tende a menos 1 pela direita, então olha só, agora analisando as assíntotas verticais, né, temos pela direita de menos 1, que é o valor que zera o denominador, o seguinte, a direita. Quando x tende a menos 1 pela direita, de 3 menos 4 sobre x mais 1, aqui vai ficar o seguinte, pela direita significa que o x é maior que menos 1. Por exemplo, menos 0,9. Menos 0,9 mais 1 dá positivo mais 0,1. Então, 4 sobre 0 por valores positivos dá infinito. Com esse menos aqui fica menos infinito. Somado com 3, menos infinito. Logo, pela direita do menos 1, o gráfico vai descer. Então, olha só. Você pega aqui o menos 1, está mais ou menos aqui. Pela direita, o gráfico desce. Então, com certeza, esse é o ramo correto. Né? Esse é o ramo correto. Ele se aproxima dessa assíntota horizontal, quando x tende a mais infinito, e esse ramo tende a menos infinito, se aproximando dessa assíntota vertical aqui. Tá? Bom, agora o limite à esquerda, para saber o que acontece à esquerda. Pela esquerda, você tem o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, vai ser, né, substituindo x por menos 1 não, aqui, vai dar zero, né? X por menos 1 aqui vai ficar menos 1 mais 1 vai dar zero. Só que agora o x é menor que menos 1, por exemplo, menos 1,1. Menos 1,1 somado com 1 dá menos 0,1. Então, 4 dividido por 0 por valores negativos fica menos infinito. Somado com esse, multiplicado por esse menos, fica mais infinito. E mais infinito somado com 3, mais infinito. Então, o gráfico pela esquerda sobe. Então, pela esquerda aqui, ó,
o gráfico vai subir. Então, com certeza, o ramo é esse, né? O ramo é esse aqui. Então, os ramos corretos da minha hipérbole aqui são esse e esse, tá? E ele se aproxima tanto da assíntota horizontal quanto da assíntota vertical. E aqui o gráfico você tem, né? Você pega o y igual a 3, faz a assíntota horizontal, desenha ela, pega o x igual a menos 1, ó, x igual a menos 1, e faz a assíntota vertical e desenha os ramos, né? Tá aqui. Então, x igual a 3, assíntota horizontal, y igual a 3, assíntota horizontal, x igual a menos 1, assíntota vertical, e o gráfico se aproxima das duas assíntotas. Por um lado, aqui se aproxima do 3, quando x tende a menos infinito, o y tende a infinito quando x tende a menos 1 pela esquerda. Por outro lado, o y tende a 3 quando x tende a mais infinito, e o y tende a menos infinito quando x tende a menos 1 pela esquerda. Letra B, f de t igual a 6 sobre t mais t. Calculando os limites, quando t tende a mais ou menos infinito, vai ficar 6 sobre infinito, que é zero, né? R$6 dividido por infinitas pessoas vai dar nada para cada um. Somado com infinito vai dar infinito. Ou, se fosse menos também, menos infinito. Logo, não deu número real. Como não deu número real, né, então a função f não possui assíntota horizontal, tá bom? Pois o resultado não deu número real. Não tem assíntota horizontal, mas tem vertical, né? Que é quando t é zero, tá certo? T igual a zero, assíntota vertical, que é o valor que zero é o denominador, né? Letra C, f de x igual a 1 sobre x. Limite quando x tende a infinito, vai dar 1 sobre infinito, que é zero, né? 1 real dividido por infinitas pessoas. E menos também, 1 sobre menos infinito também é zero. Logo, y igual a zero é uma assíntota horizontal, que nesse caso é o próprio eixo x, né? Então, você pega a assíntota horizontal no rumo do y0, é o próprio eixo x, tá? Perdão, agora as assíntotas verticais. Limite quando x tende a zero pela direita, que é o valor que zero é o denominador, e também pela esquerda. Pela direita, vai ficar 1 sobre zero por valores positivos aqui embaixo, e aqui 1 é positivo, vai dar infinito. Logo, a reta x igual a zero é a assíntota vertical, que nesse caso coincide também com o próprio eixo y. Então, se a assíntota horizontal aqui coincidiu com o próprio eixo y, né? O próprio eixo x, perdão, né? O próprio eixo x, a reta x igual a zero é a assíntota vertical que coincide também com o próprio eixo y. E pela esquerda, quando x tende a zero pela esquerda, que vai ficar mais dividido por menos, né? 1 sobre zero por valores negativos aqui embaixo, vai ficar menos infinito. Então, pessoal, olha só. O gráfico vai se aproximar da assíntota horizontal e dessa assíntota vertical. Aí a gente faz o gráfico aqui, ó, considerando as assíntotas verticais e horizontais, né? Tá aqui, porque olha só, quando x tende a mais infinito, né? Quando x tende a mais infinito, o y tende a zero, como a gente viu aqui em cima. Né? Quando x tende a mais infinito, o y tende a zero. Então, é uma assíntota horizontal. Só que quando o x tende a zero pela direita, o gráfico sobe. Né? Quando o x tende a zero pela direita, aqui, ó, por essa direita aqui, o gráfico sobe. Então, não pode ser o ramo aqui de baixo, tem que ser esse ramo aqui de cima, né? Então, o gráfico, quando o x se aproxima de zero pela direita, o y tende a mais infinito. Quando o x tende a infinito, o y tende a zero. Bom, quando o x tende a menos infinito, o y também tende a zero, olha só. Quando o x tende a menos infinito, né? O y também tende a zero, então o y também é uma assíntota horizontal ali quando o x tende a menos infinito, né? Então, o gráfico se aproxima. Mas por que ele se aproxima aqui por baixo e não por cima? Porque quando o x tende a zero pela esquerda, o gráfico desce. Olha só, quando o x tende a zero pela esquerda, o gráfico desce com o y tendendo a menos infinito. Por isso que os ramos da hipérbole são esse aqui e esse aqui, né? Porque o gráfico vai descer aqui pela esquerda, ó. O y tende a menos infinito. Tá certo? Aqui estão os exercícios. Por exemplo, na letra C, né? Você tem o seguinte, quando x tende a infinito, aqui vai ficar 1 sobre infinito, que é zero, somado com 1 é 1. Então, y igual a 1 é a assíntota horizontal, y igual a 1. Né? E quando x tende a menos infinito, também vai dar zero mais 1. Então, o gráfico vai se aproximar, quando x tende a mais ou menos infinito, a 1. Então, ele vai se aproximar assim, ou assim, né? E também ou assim, ou assim. Aí tem que ver as assíntotas verticais. Por exemplo, nesse caso aqui, quando x tende a zero pela direita, que é o valor que zero é o denominador, para a gente verificar a assíntota vertical, vai ficar 1 sobre zero por valores positivos pela direita, que vai dar mais infinito somado com mais infinito. Então, pela direita, o gráfico sobe. Né? Pela direita, o gráfico sobe. Então, você tem aqui
assíntota horizontal, y igual a 1, porque quando x é infinito aqui vai dar 1, né? E pela direita do zero, o gráfico sobe. Então, a direita do zero, deixa eu ver, eu acho que a sua direita é essa, né? Então, pela direita do zero, o gráfico sobe. Então, esse é o gráfico, ó. Se aproxima aqui da assíntota x igual a zero, pela direita, o gráfico sobe para mais infinito, e se aproxima dessa assíntota horizontal no rumo do y igual a 1. Aqui é y igual a 1. Aqui, ó. O x tende a 1, quando o x tende aqui é a direita, e aqui é mais infinito, né? Direita mais infinito. Agora, quando o x tende a menos infinito, o gráfico também se aproxima dessa assíntota horizontal y igual a 1, mas quando o x tende a zero pela esquerda, o gráfico desce. Né? Então, esse é o gráfico. Ele desce quando quando o x tende a zero pela esquerda, o y tende a menos infinito, mas quando o x tende a menos infinito, ó, quando o x tende a menos infinito, o y tende a 1. Né? Muito bem. Pessoal, vamos aqui adiantar um capítulo 13 também, né? Que é o teorema do confronto. Então, a gente está estudando ali, né, pessoal, construção de gráficos, de funções, usando assíntotas, né? A gente já estudou construção de gráficos usando ali funções periódicas, né, para a função seno e função cosseno. Já estudamos construção de gráficos usando ali translação de gráficos, né, para a direita, para a esquerda, quando você está somando ou subtraindo valores na variável x, né? Ou para cima e para baixo, quando você soma e subtrai valores na variável y, né? E agora a gente fez aqui uma construção de gráficos usando assíntotas verticais, assíntotas horizontais, tá bom? E a gente vai continuar estudando gráficos. Mas, nesse momento, a gente vai dar uma pausa na construção de gráficos e vamos estudar alguns teoremas sobre limites aqui que são importantes, né? Que são os teoremas do confronto, né? O teorema do confronto ou o teorema do sanduíche para limites de funções. O teorema do confronto diz o seguinte: se você tem uma função g menor ou igual do que uma função f, que é menor ou igual do que uma função h, e o limite de g é o mesmo limite de h quando x tende ao mesmo valor a. E esse limite é igual a L. Ou seja, o limite da função g aqui é L, o limite da função h também é L quando x tende a A. Então, o limite da função f por sanduíche, né? Imagine o sanduíche, a função f ali, a carne está no meio, é o confronto, né? O confronto. Ele está no meio entre duas funções que têm o mesmo limite. Então, do meio tem que ir para o mesmo limite L, né? Então, o limite da função f também tem que ser L quando x tende a esse mesmo valor A. Considerando que A também pode significar um número real ou infinito ou menos infinito. Exemplo, calcule o limite de cosseno x sobre x quando x tende a mais infinito. Ora, cosseno de infinito é indeterminado, como a gente viu nos capítulos anteriores, né? Mas sabemos que o cosseno é uma função, assim como o seno, que está entre menos 1 e 1. Tá, gente? Então, as duas funções trigonométricas que estão entre menos 1 e 1 aí, que você pode usar isso, né? Aqui no teorema do confronto, são as funções seno e cosseno. Elas sempre são funções entre menos 1 e 1. Então, dividindo essas desigualdades aqui, ó, essas duas, por x para ficar igual a essa, né? Então, eu divido por x aqui, vai ficar menos 1 sobre x. Aqui por x vai ficar, né, sobre x, aqui também vai ficar sobre x. Por que que eu posso dividir por x e não mudar a desigualdade? Porque eu estou dividindo por um número positivo, já que o x tende a infinito, né? Então, o x é positivo. Então, ao dividir esses três lados aqui, ó, por x, eu estou dividindo por número positivo, pelo fato dele ir para infinito, então não troca a desigualdade. Muito bem, aplicando agora o limite nos três lados, né, eu vou ter o limite quando x tende a infinito, que é o que ele está pedindo. Ó. Ele quer o limite quando x tende a infinito. Do lado esquerdo, menor ou igual ao limite quando x tende a infinito aqui no meio, que é menor ou igual que o limite quando x tende a infinito aqui na direita. Aqui à esquerda vai ficar menos 1 sobre x, 1 real dividido por infinitas pessoas vai dar nada para cada um, menos esse zero vai dar zero, né? Aqui, 1 dividido por infinitas pessoas também vai dar nada para cada um, zero. Então, o limite do meio, que é o que eu quero calcular, que é o limite do cosseno x sobre x quando x tende a infinito, que é o que eu queria desde o início, ó, né? Vai dar aí um valor que está entre 0 e 0, né? Se está entre 0 e 0, então ele tem que ser 0, né? Logo, pelo teorema do confronto, o limite de cosseno x sobre x é 0. Observação, se por acaso x tender a menos infinito, né? Então as desigualdades devem trocar de sentido. Por quê? Porque quando x tende a menos infinito, esse x aqui é negativo. Então, quando você for dividir aqui por x, por x, por x, aqui vai ficar maior ou igual, vai trocar. Aqui começa igual, ó. Aqui sempre começa assim, né? Tanto seno quanto cosseno vai sempre começar com menos 1, menor ou igual a seno, menor ou igual a 1, ou cosseno. Mas na hora você tem que ver se você vai dividir por um x positivo ou por um x negativo. Se for por um x que tende a menos infinito, na hora que dividir, vai ter que trocar as desigualdades. Por exemplo, aqui, ó, letra
B de bola. A letra C. Letra C. O seno está entre menos 1 e 1. Quando for dividir por t, né? Então vai ficar o seguinte, pelo fato do t ser negativo agora, então você vai ficar com o seguinte, ó. Aqui vai ficar maior, aqui vai ficar seno, né, sobre t, aqui maior ou igual, né? Maior igual. Então vai ficar menos 1 sobre t, maior ou igual, limite de seno de t sobre t, maior ou igual, limite de 1 sobre t, quando t tende a menos infinito agora. De qualquer forma, aqui vai zerar, aqui vai zerar. De qualquer forma, vai ficar entre 0 e 0, mas com os sinais da desigualdade trocados aqui, que vai ficar maior ou igual. De toda forma, vai ficar entre 0 e 0 e vai dar 0 esse limite ali, né? De seno de t sobre t. Logo, esse limite aqui, seno de t sobre t, vai ser 0 pelo teorema do confronto, né? E somado com 2 vai dar 2. Então, esse resultado da letra C é 2, né? Porque 2 somado a 0 vai dar 2. E aqui, por que foi interessante usar o teorema do confronto aqui? Porque seno de menos infinito é indeterminado também, né? Como a gente viu nas aulas passadas. O seno e o cosseno de infinito ou de menos infinito são valores indeterminados. Por isso que quando eles estão divididos por um t, quando eles estão divididos por um t, e você quer calcular o limite, você usa o teorema do confronto. Coloca esse seno ou esse cosseno entre menos 1 e 1, divide ali, né, por t ou por t ao quadrado ou por x, né? Depois aplica o limite. Provavelmente os limites aqui à esquerda vão ser iguais a 0, por exemplo. Então o limite aqui no meio vai ser igual a 0, né? E aí você chega nos resultados aqui. Você consegue driblar essas indeterminações, né, de seno de infinito, de seno de menos infinito. Tá bom? Então a gente deu essa pausa no estudo de gráficos, né, de assíntotas para estudar esse teorema do confronto aqui, que é importante para calcular limites quando você tem uma indeterminação do tipo seno de infinito ou seno de menos infinito. Nas próximas aulas, a gente vai continuar, né, o estudo de gráficos de funções, aí juntando tudo que a gente tem, né, de translação, de periodicidade, de assíntota vertical, de assíntota horizontal. Agora a gente vai estudar funções contínuas, né? E aí nos próximos capítulos a gente continua então o estudo de funções, tá certo? Então é isso, gente. Esses foram os capítulos aí 12 e 13, né? Bons estudos e até a próxima.